Olá, tudo bem? Bom dia, tudo certinho com vocês? Tudo em ordem? Vamos lá, então. Hoje eu vou falar sobre recrutamento e seleção, qual o teste que eu utilizo. Lógico que esse processo de recrutamento e seleção, ele existe várias etapas e é isso que eu vou mostrar para vocês. Então, gente, vamos começar bem no horário para a gente conseguir, porque é muito conteúdo, certo? Para a gente conseguir avançar tudo aquilo que é necessário. Opa, deixa eu só abrir minha telinha aqui para vocês, só um pouquinho. Deixa eu procurar aqui onde está. Aqui. Deixa eu só me organizar aqui para achar a minha tela. Vamos lá. Ok, vamos lá. Escrevam. Opa, ele ficou um pouco fora aqui, que pena. Acho que nos outros também, mas não faz mal. Vamos lá. Escrevam qual que é o nome e a cidade de vocês. Vamos lá, escrevam o nome e a cidade para eu conhecer um pouquinho vocês, saber quem vocês são, onde que vocês estão. Se quiser escrever também, se você já trabalha na área de RH ou se você quer trabalhar na área de RH. Vamos lá, vamos escrever nos comentários, que eu vou ler comentário por comentário e quero conhecer quem é você. Vamos lá? Preparados? Então, hoje eu vou falar para quem está chegando agora, eu vou falar sobre teste de recrutamento e seleção para não psicólogos. Lógico, a pessoa pode ser psicólogo também, no meu caso eu sou, e eu faço utilização desse teste, eu vou explicar o porquê que eu faço a utilização desse teste. Vamos lá. Por que recrutamento e seleção é uma área nobre nossa, que trabalhamos nessa área? Eu vou trazer para vocês alguns dados, porque existe uma demanda alta. Sim, por incrível que pareça, existe uma demanda alta. Talvez você me fale assim, Cleia, nós estamos vivenciando agora um momento de desemprego no país. Eu digo assim, isso é que o noticiário passa, isso é que a grande mídia passa, isso existe, realmente é fato, tá? Isso é fato, mas existe o fato que às vezes ele não é trazido para nós, que existem cargos que eles estão sendo criados agora para suprir uma demanda específica de mercado. Então, por exemplo, assim, farmácia, supermercado, pessoas de entrega, pessoas de sistema, de logística, de áreas mais assim, que prestam serviços para partes fundamentais, essenciais, né, que estão em funcionamento. Então, existe sim uma alta demanda do processo de recrutamento e seleção. Até porque, mesmo com o nível de desemprego, há setores que existe uma rotatividade alta de colaboradores. Por incrível que pareça, lógico, diminuiu nos últimos tempos. Isso é evidente. O que nós vivenciamos 2015, 2016, quem já vive essa área de recrutamento e seleção sabe, era uma rotatividade que às vezes ao ano chegava a rodar 4 vezes a equipe, certo? E agora, lógico que se inverteu um pouco, que não é tão alta a rotatividade, mas ela existe ainda. Então, o nosso serviço, ele está bem, ele tem uma demanda alta a ser feita. É uma fonte de renda, tá? Eu vou explicar para vocês. Eu cobro 100% do primeiro salário do colaborador. Por exemplo, se eu fechar uma vaga de R$ 6.000, eu cobro R$ 6.000 da empresa para fazer esse processo de recrutamento e seleção. Então, olha que fonte maravilhosa de renda para nós que trabalhamos nessa área de RH e que somos prestadores de serviço, ou até mesmo o profissional, que ele trabalha durante o dia todo e ele pode conseguir com determinadas empresas fazer esse processo de headhunter e ganhar, porque hoje você faz esse processo online, qualquer lugar do mundo. Eu moro em Curitiba, entrevisto pessoas de São Paulo, de Minas, sei lá, perco as contas de quantas pessoas eu já entrevistei de outros lugares, certo? Por que eu coloco do mundo? Já cheguei a entrevistar pessoas de Angola, de Moçambique, de Portugal, da Espanha. Já cheguei a fazer esse contato que a empresa fez essa solicitação. Então, já cheguei a fazer de formato online. Então, você pode trabalhar de qualquer lugar da tua casa. O que precisa?
Um celular e internet, né? É só isso que é necessário, não precisa nada além disso. Hoje eu faço a condução do processo de recrutamento e seleção, eu faço 100% online, tá? 100% online. Mesmo vagas operacionais, tá? Eu faço 100% online essas vagas. Eu não faço, lógico, tempo atrás eu fazia de chamar o candidato, conversar, fazer entrevista presencial. Hoje não faço mais entrevista presencial. Nem a negociação com a empresa, com o gestor da vaga, com o levantamento, até isso eu faço de forma online, certo? Então, isso que eu vim mostrar para vocês, quais são os caminhos. Pergunto para você, vamos lá. Agora é a hora da sua participação. Escreva se você já faz processo de recrutamento e seleção. Escreva nos comentários aí, tá? E se você quer fazer, se você quer aprender mais sobre isso, se você não faz e quer aprender, escreva 2. Então, se você já faz, se você já pratica recrutamento e seleção, e 2, se você quer começar a fazer, porque você verificou que é uma fonte de renda, tá? Você verificou que você tem interesse nessa área, gostaria de fazer. Uma pergunta que as pessoas me fazem muito: Cléia, precisa ser psicólogo para fazer recrutamento e seleção? As empresas só vão contratar psicólogo? Não, gente, a única coisa que psicólogo, nós temos os testes, tá? Que esses testes só nós podemos aplicar. Outro profissional, ele não consegue nem encontrar esses testes, tá? Existe uma regulamentação do Conselho de Psicologia da utilização desses testes. Mas falo para vocês, isso não invalida em nada um processo seletivo. Qualquer pessoa da área de administração, pedagogia, coach, RH, tecnólogo, qualquer profissional, eu digo assim, não precisa nem ser, eu conheço advogado que faz processo de recrutamento e seleção. Conheço um profissional que ele é de TI, tá? Ele é de tecnologia e ele faz recrutamento e seleção de profissionais de TI, tá? Então, não é necessário nenhuma especialização, algo específico. Lógico, você vai precisar de todo o aporte ético, sério, instrumentos, é isso que eu vou mostrar para vocês quais são os instrumentos. Mas não há necessidade de uma formação específica, tá? Aqui no Brasil não existe essa regulamentação específica desse profissional. Então, assim, qualquer profissional pode fazer. Isso tem um lado bom, tá? E tem um lado péssimo também da quantidade de processos seletivos sendo feitos de uma forma não ética, tá? Então, o que eu diria para vocês? Vamos estudar, tá? Processo seletivo, o que é? É método, é caminho a ser feito. É isso que eu vou mostrar e qual que é o teste que eu utilizo, um dos, né, que eu utilizo. Então, bem importante, recrutamento e seleção. Sempre eu tenho que pensar em 3 pilares, sempre, gente, tá? Em mim, tá? Eu que estou fazendo o processo de Headhunter, tá? Eu tenho que me sentir confortável com aquela empresa que está contratando, eu tenho que me sentir confortável com a política da empresa. Tem coisas, por exemplo, que a empresa pode pedir que você diz assim, não, isso eu não tolero, isso eu não aceito. Por exemplo, a empresa vem com uma demanda, já aconteceu, tá? Já recebi uma demanda extremamente preconceituosa. Olha, você só pode contratar a pessoa desse jeito, desse nível, com isso, com aquilo, e era assim, extremamente preconceituosa. O formato da vaga, o jeito que eles estavam pedindo. Então, assim, eu tenho que me sentir confortável com essa vaga. Se eu não me sentir confortável, como que eu vou fazer esse processo? Sim, eu tenho que pensar em mim. Eu tenho que pensar na empresa, eu tenho que pensar na empresa enquanto contratante, tenho que pensar no líder, quando esse candidato ele for contratado, quem vai ser o líder dessa pessoa? Eu tenho que fazer esse levantamento, sim, tá? Eu vou trazer um exemplo para vocês para explicar isso por quê. E a equipe, tá? A equipe como um todo. Por exemplo, eu fiz um processo de recrutamento e seleção, onde a proprietária falou assim, Cléia, eu sou uma pessoa assim muito mão aberta, muito bondosa, não sei falar não para as pessoas. Eu preciso de uma pessoa que ela seja mais firme, mais resolutiva, que ela saiba dizer não, que ela seja uma pessoa mais analítica, mais de processo, que seja uma pessoa diferente de mim. Então, sim, eu tenho que analisar. Vamos por assim, a mesma vaga, se fosse para uma empresa, eu poderia contratar um tipo de profissional, tá? Para uma outra empresa, um outro profissional. Eu contratei para uma outra empresa,
tá? Era uma dentista, e ela estava me pedindo uma pessoa para ser auxiliar. Ela falou assim, Cleia, eu quero uma pessoa doce, eu quero uma pessoa amável, eu quero uma pessoa que ela seja assim, bem companheira, os meus clientes são mais idosos, eu preciso de uma pessoa assim, tá? Então, vocês vejam uma coisa, gente, ó, a mesma vaga, tá, que eu fiz para um processo que era para a parte secretarial, tá? Nessa parte secretarial, a exigência é que fosse uma pessoa mais dura, mais firme, mais taxativa com as normativas. No outro processo, era que fosse uma pessoa mais doce, mais calma, mais tranquila. Ela falou assim, Cléia, eu ensino tudo para a pessoa, não faz mal, a pessoa pode ser assim, eu só quero que a pessoa seja mais leve, mais doce, mais calma, mais tranquila, tá? E nesse daqui, não. Então, você veja uma coisa, secretária, tá? A mesma vaga, só que com perfis completamente diferentes. Então, sim, eu tenho que avaliar quem que é a empresa, quem que é o líder e quem que é a equipe, tá? Às vezes as pessoas falam, poxa vida, mas num processo seletivo, às vezes houve uma certa discriminação, ou porque a pessoa tinha aquele perfil, tinha isso ou tinha aquilo, tá? A gente tem determinadas equipes que elas não aceitam determinado perfil, tá? Elas não adianta, elas não vão aceitar, elas vão expulsar a pessoa de lá, vai criar rotatividade, não, a pessoa não vai ficar naquele ambiente. Às vezes a gente acha que é currículo, que é salário, que é técnico, não é, tá? É um conjunto de coisas, isso que eu vou mostrar para vocês, o que funciona. E lógico, gente, nesse processo eu sempre tenho que pensar no candidato. Agora, não posso ficar pensando no candidato como um currículo, como um número. É um ser humano, tá? É uma pessoa que está ali, que ela tem ansiedade, que ela tem angústia, que ela quer uma devolutiva, ela merece uma devolutiva, sim. Qual que é a grande queixa hoje das pessoas, a grande queixa das pessoas hoje? O RH não dá retorno no processo seletivo, isso é muito triste, tá? Eu trouxe para vocês a pizza do Headhunter, tá? Headhunter é o caçador de talentos, é aquela pessoa que é um terceirizado, que ele busca talentos no mercado e ele cobra por isso. Eu cobro 100% do primeiro salário da pessoa, é o valor que eu cobro para fazer esse trabalho. E o que nós, nessa função, nós temos que analisar, tá? Seja você um RH interno de uma empresa, ou seja você um terceirizado que presta esse tipo de trabalho. Sempre, gente, sempre. Às vezes as pessoas acham assim, é só fazer análise de currículo. A empresa, às vezes, quando ela nos contrata, ela tem essa visão que é análise de currículo. Mas é mais do que isso, tá? É a cultura da empresa, o líder e a equipe, aquilo que eu tinha falado para você, impacta muito, tá? Da pessoa, do candidato. O chá, que é conhecimento, habilidade, atitude, principalmente qual atitude. Por isso que eu vou mostrar um teste para vocês, que eu consigo avaliar conhecimento não, porque isso vai ser análise de currículo ou algum outro teste. Habilidade, eu vou conseguir avaliar mais as características de perfil e atitude por seleção de competências, as perguntas que eu faço para chegar nesse ponto para mapear esse candidato. Exigências do cargo, tem cargo, por exemplo, assim, eu fiz muito processo para contabilidade, tá? Já fiz inúmeros processos, para estagiário de contabilidade, para profissional formado. Gente, dentro da contabilidade, existe um item que é obrigatório, que é o profissional ter o Conselho Regional de Contabilidade. Eu recebia pessoas que elas me mandavam um currículo, que elas não tinham aquele critério, que elas não, como que eu ia contratar, como que eu ia levar para a empresa aquela pessoa. Então é inviável, tá? Então tem determinadas exigências do cargo que você não pode abrir mão daquilo, que o candidato ele pode ter todos os outros perfis, mas se ele não tiver aquelas exigências mínimas, não tem como. Isso é levantamento, como você conversando com o gestor da vaga. E estilo do cliente, gente, estilo do cliente que eu digo, o cliente que está contratando e até o cliente que aquela empresa atende, tá? Então, por exemplo, pode ser que já aconteceu comigo, a pessoa tem todos os requisitos, todos assim, bateu em tudo. Mas o dono da empresa, quando visualizou aquela pessoa, falou assim, Cleia, não adianta, porque o meu cliente não vai aceitar esse perfil desse jeito, dessa pessoa não vai aceitar, não vai ter aceitação. Os meus clientes não têm aceitação. Eu sei disso,
tá? Então, era uma das exigências da empresa, era uma da ponta final lá do cliente que está sendo atendido, então a gente tem que respeitar esse tipo de coisa. A cultura da empresa também, a gente tem que respeitar isso, certo? Qual que é a jornada de uma vaga, tá? Tem ali negociação com o gestor da vaga, tá? Quem que está contratando, eu tenho que trabalhar, gente, eu trabalho para o dono da empresa, o gestor da vaga, quem abriu a vaga. É esse que é o meu cliente. Eu sempre tenho que colocar na cabeça isso, que a minha negociação é com a pessoa que abriu a vaga. Depois, faço a abertura da vaga, depois faço a análise dos currículos, faço a parte seletiva, faço o encaminhamento para a empresa, faço o acompanhamento de quem foi, quem não foi, o que aconteceu. E, lógico, gente, fechamento, devolutivo para o candidato, aqueles que não passaram, aqueles que passaram, faço todo esse processo. Então, existem 7 etapas e cada etapa, ela tem um procedimento a ser feito, tá? Hoje eu vou ficar mais na parte da seleção, no quarto item. Vou pegar vou pegar uma fatia, nem vou conseguir trabalhar tudo, é impossível conseguir trabalhar tudo, vou trabalhar uma fatia disso, porque é mais extenso, tá? Eu vou conseguir trabalhar uma fatia do que eu faço com vocês. O que eu sempre penso no processo de recrutamento e seleção? Produtividade e organização. Se eu não tiver isso, eu gasto muito tempo. Gente, gastar tempo em processo seletivo é a coisa mais fácil que tem. Por quê? Quanto maior o número de desemprego, mais currículos nós recebemos. O que acontece? Você recebe muito currículo, você tem um trabalho de triagem grande. Se você recebe pouco currículo para aquela vaga, você tem um trabalho de filtragem, de correr atrás, de verificar quais são as fontes, o que é necessário. Então, assim, o processo de recrutamento e seleção, ele exige muita disciplina e exige método, tá? Porque se você não tiver disciplina e método de organização, você pode levar horas para fazer um processo seletivo. Eu me impressiono, gente. Eu já tive a oportunidade de viajar para vários lugares do Brasil, já tive um contato com várias empresas. Eu vejo que o RH interno, como ele se bate para a abertura de uma vaga, uma coisa que é simples. Às vezes eu ensino determinados procedimentos, nossa, eu nunca tinha pensado sobre isso, como que eu poderia implantar esse processo. Eu vejo assim que grande parte das empresas, quando elas têm um RH interno, o processo é extremamente moroso. Tá? Extremamente moroso porque falta padrão, falta uma rotina do que ser feito. Tá? Por que, gente? A produtividade tem que pensar em mim, tá? Quantas horas eu vou levar? Eu posso levar 12 horas para fazer um processo, posso levar 25, 30 horas para fazer o mesmo processo seletivo e chegar no mesmo resultado. Eu tenho que pensar na produtividade da empresa. Eu não posso ficar toda hora ligando para o gestor e fazendo uma pergunta e vendo. Eu já tenho que ter todo esse mapa criado. Existe um fluxograma, gente, tá? De todo o processo de Headhunter, ele existe um fluxograma, tá? Eu não tenho como trabalhar com vocês agora todo esse fluxograma, não, é inviável eu fazer esse trabalho agora, até porque eu quero entrar no teste que eu utilizo, tá? Mas existe um fluxograma para você fazer cada uma das partes, para você conseguir otimizar teu tempo, tá? E o tempo da empresa. E um deles é isso, você fazer o levantamento com o gestor da vaga e acertar tudo, gente, acertar todos os detalhes para você não ficar toda hora. Ah, mas essa vaga precisa disso? Ah, mas eu não vi aquilo, eu não vi isso. Por isso que a agência de recrutamento e seleção se bate um monte e grande parte, vou ser muito franca com vocês. Me perdoe quem é da agência, me perdoe quem já trabalhou com agência, me desculpe, mas eu tenho que ser sincera e tenho que falar. Infelizmente, as agências de recrutamento e seleção, aquelas clássicas, grande parte tem feito um trabalho muito ruim, tá? Tem feito um trabalho muito ruim. Por que eu sei disso? Porque eu recebo diariamente empresários que ficaram insatisfeitos com o trabalho de agência e foi prometido uma série de questões e eles não conseguiram atender, porque assim, eles querem trabalhar com um volume muito grande de empresas, com um volume muito grande de candidatos, e eles mandam qualquer tipo de candidato para aquela empresa que às vezes não é o mais viável. Existem empresas que fazem um trabalho lindo? Existem, com certeza, existem muitas empresas que fazem um trabalho maravilhoso. Mas tem uma boa parcela que deixa a desejar demais. Vocês sabem do que eu estou falando, tá? Depois,
eu tenho que pensar no candidato, tá? Eu não posso ficar chamando toda hora o candidato, eu não posso ficar conversando toda hora com o candidato, ele também tem as obrigações, também tem as questões dele. Então, o processo de recrutamento e seleção, ele tem que ser um processo extremamente pensado para eu economizar, para eu administrar melhor a hora, eu economizar esse tempo comigo, com a empresa e com o candidato, certo? Quanto que eu cobro, tá? Eu cobro 100% do primeiro salário, tá? Eu não sou agência, tá? Eu não tenho agência de emprego, nem quero ter, nem preciso ter. Quem tem, ótimo. Quem quer continuar com a agência, excelente, maravilhoso. Tem espaço, tem mercado para todo mundo de trabalho. Tá? Existe uma gama de agências de emprego que trabalham muito bem, é necessário, precisa, mas eu não sou agência, tá? Eu trabalho na minha casa, no meu espaço, e eu faço todo o processo, eu não faço volume, tá? Eu trabalho com poucas vagas, com um valor maior, para eu conseguir ganhar mais e para eu conseguir dar melhor qualidade para o meu cliente. Esse é um trabalho diferenciado do Headhunter, tá, gente? A pessoa que fica na agência com volume é um tipo de trabalho. O Headhunter, aquele que trabalha um profissional terceirizado, fazendo a vaga, é diferente. E produtividade, gente, é isso que eu tenho que pensar, tá? Quanto menos horas eu trabalhar, mais eu vou ganhar, porque eu trabalho, queira ou não, eu trabalho por hora, tá? Quanto que eu cobro? Teve um processo que eu fechei, R$6.000 e eu trabalhei 12 horas, tá? Ganhei R$500 a hora, tá? Quanto que um profissional de RH registrado ele ganha? Em média, R$14 a hora. Pouco, né? Infelizmente, os salários estão baixíssimos, baixíssimos. Então, quando a gente trabalha nessa área, a gente tem possibilidade. Você veja uma coisa, gente, ó, R$6.000, pouquíssimos profissionais de RH ganham. Você sabe do que eu estou falando. Se você está aqui, você sabe. Você sabe que as empresas dificilmente oferecem esse salário, tá? Vamos seguir um pouquinho. Para quem que é o Headhunter, gente? Tá? É para quem tem coração, para quem tem estratégia e para quem tem método, tá? Quem não tem coração, quem não tem assim apego ao ser humano, não serve para fazer essa área. Quem não tem estratégia, também não serve porque é uma área extremamente estratégica, tá? E precisa de método, precisa de caminho. Não é formação. Tem pessoas que elas estão no período de faculdade e elas fazem um processo de headhunter fantástico, tá? Não é tempo de formação e não é qual a formação. É um método, é isso que eu falei para vocês, esse fluxograma que eu tenho, que cada uma das partes ela é trabalhada para conseguir produtividade, tá? Quando que eu comecei a mudar a minha visão sobre isso, tá? Eu, lógico, sou formada em psicologia, faz 22 anos que eu trabalho nessa área, e desde o começo, assim, eu sempre fiz o processo de recrutamento e seleção. Eu não consigo nem lembrar o primeiro processo, porque assim, é uma coisa tão natural, quando você vai fazer treinamento, consultoria nas empresas, é tão natural participar do processo de recrutamento e seleção, que eu não consigo lembrar, assim, quando que começou, quando que eu comecei a fazer isso, como que foi. Mas foi natural. Eu comecei a fazer consultoria, na consultoria tinha rotatividade de candidato, já comecei a fazer processo seletivo. Agora, uma coisa que me marcou muito um processo seletivo que eu fiz, certo? Eu estava na empresa naquela época, fazia ainda muito processo presencial, chamei todos os candidatos e fazia uma entrevista individual, eles vinham, né, naquele determinado horário, e eu fazia individual. E veio um moço e ele falou, né, da história dele, e ele falou assim, eu vim a pé aqui. Eu falei, mas como assim? Onde se mora aqui é longe. Eu vim a pé. Eu estou sem dinheiro para vale transporte, eu estou sem dinheiro para alimentação. Ai, sério, eu nem me alimentei ainda. Eu não comi nada hoje. Eu vim para esse processo seletivo na esperança de conseguir essa vaga, porque assim, eu tenho... E ele contou assim toda a história dele, e realmente uma pessoa muito assim voltada para o trabalho, lógico, para aquela vaga em específico, ele não tinha os requisitos necessários para aquela vaga, tá? Eu lembro que daí eu liguei para o gerente da loja e falei assim, olha, tem um moço aqui que ele não comeu nada ainda e que ele veio para a seleção. Você pode fazer o favor você consegue, né, dar um jeito nisso?
O gerente, claro, manda ele vir aqui para a loja, a gente vai dar um lanche para ele. Claro que sim, claro que sim. Ele foi na loja, se alimentou, depois ele voltou lá, nossa, ele agradeceu, agradeceu, agradeceu tanto. Então, você veja uma coisa, para a gente, às vezes, que está fazendo um processo seletivo, parece que um determinado tempo ele vira no piloto automático. O que é virar no piloto automático? Você começa a fazer um processo seletivo e atender gente, fazer currículo, análise. Eu já fiz volume de vaga, tá? Teve uma loja que eu trabalhei, que é uma consultoria que eu trabalhei, e nós fazíamos 80 pessoas por dia. Gente, se imagina o seguinte, entrevistar pessoalmente, 80 candidatos por dia. Nós estávamos em 3, tá? Eu coordenava o processo. Era uma coisa assim absurda, fora do comum, tá? Hoje eu vejo assim, eu não faria isso, eu errei na forma, no jeito do processo, conduzi mal aquela época, assim, eu pensava que era de um jeito o processo e não foi, tá? Então, o que acontece? Depois daquele menino que ele foi assim, com fome e andando para aquele processo seletivo, aquilo me marcou tanto no meu coração que eu falei assim, nunca mais eu vou fazer um processo seletivo automático. Tá? A partir de agora eu vou ter decência, ética. Eu sempre tive, tá? Só que o que acontece? Eu sempre tive, mas era um trabalho, tá? Era algo assim que era um trabalho bom, gostava de fazer, tinha respeito pelo candidato, mas como eu nunca tinha passado por essa situação de fazer entrevista, de ir para uma vaga de emprego, não tinha, sempre eu trabalhei assim, tive pouquíssimas experiências de ir realmente para uma vaga, de fazer tive uma experiência só e não foi muito boa, mas também passou, tá? Aquilo me marcou demais. Eu comecei a pensar, nunca mais na minha vida eu vou fazer um processo seletivo de uma forma automática. Eu sempre vou pensar em todos os detalhes para deixar esse candidato, mesmo que ele não consiga essa vaga, ele vai ter o máximo do respeito da minha parte, o máximo do respeito. Então, eu digo para vocês, gente, é escolha, tá? Quando a gente resolve entrar nessa área, lógico que o coração da gente ele não pode ficar a todo momento falando no sentido assim, eu vou contratar essa pessoa porque ela precisa mais. Porque ela tem filho. Não é isso, tá? Não é isso. É humanidade, até para você dar devolutiva aquilo que você fala com o candidato, o jeito que você faz. Não é a contratação, eu vou dar uma vaga para essa pessoa porque ela está precisando mais. Não é isso. Porque você tem que pensar, para você fazer isso, você tem que pensar nisso daqui, tá? É esse gráfico que você vai levar em consideração. Não é só a pessoa, a necessidade da pessoa. O que eu digo para você é ser gente, tá? A gente precisa ser gente, tá? Qual que é o teste que eu utilizo? Esse teste aqui, tá? É um teste que ele trouxe... Gente, às vezes ele ficou um teste por alguns, assim, às vezes as pessoas olham o teste e dizem assim, mas será? Vamos aplicar esse teste? A pessoa fica em dúvida porque ela fala assim, mas daí tem os animais ali, águia, lobo, gato, tubarão. O que acontece? Foi feito dessa forma para ficar de um jeito mais lúdico, que as pessoas consigam entender, tá? Ele é um teste fabuloso, por quê que é um teste maravilhoso? Por que eu utilizo? Porque ele é muito rápido a aplicação, tá? Porque ele é de fácil entendimento, mesmo que a pessoa tenha uma escolaridade baixa, ela consegue fazer esse teste e ela tem gráfico, tá? E não precisa ser um profissional psicólogo, tá? Gente, mesmo eu sendo psicóloga, eu não utilizo os testes psicológicos, não utilizo, tá? Eu não vou entrar no mérito aqui por que eu não utilizo, mas eu não utilizo. Esse teste eu utilizo demais, as empresas gostam porque ela dá um parâmetro interessantíssimo para ser feito, tá? Como que funciona esse teste? Como que eu faço? Primeiro, eu tenho que mostrar ao candidato como que funciona. Por quê? Tem candidato que ele está tão ansioso, eu mando online, gente, eu mando o link para o candidato, tá? Via WhatsApp, o candidato faz o teste e ele me manda esse teste. Ele me manda o gráfico, me manda o teste. Eu mando ou pelo aplicativo, tá? Que eu vou deixar aqui na descrição, ou mando o teste em formato de Word ou PDF. Tá? Eu gosto de mandar no formato Word e PDF porque o candidato eu consigo ver todas as respostas que o candidato deu, certo? E o que acontece? Eu tenho que avisar o candidato como que funciona, porque senão tem candidato que pode tentar, que eu já percebi isso, que tenta burlar o teste. Como que tenta burlar o teste? O candidato, ele tenta fazer o quê? Procurar na internet qual que é a resposta correta,
para ele dar a resposta correta, para ele fazer da forma mais certa, tá? Então, eu tenho que mostrar para o candidato. Então, o que eu faço? Eu mando um áudio para o candidato falando, olha, este teste não é um teste psicológico, é um teste de perfil. Seja o mais sincero possível nesse teste, porque assim ele dá um gráfico ao final, e isso é você, tá? Não tem certo, não tem errado. Escolha uma das alternativas. Caso você não consiga escolher uma delas, aquela que neste momento para você faz mais sentido. Seja o mais honesto possível, porque eu consigo fazer uma avaliação e consigo fazer uma verificação depois com você da sua honestidade para o teste. Tá? Por que eu faço isso, gente? Porque quando eu jogo a responsabilidade para a pessoa, ela vai fazer da forma mais rápida possível, ela vai fazer da forma mais honesta possível, tá? Já aconteceu comigo isso, de burlar? Olha, que eu me lembre uma vez só, tá? Uma vez só, porque deu o candidato na entrevista, eu fiquei falando com ele, eu vi que não batia aquilo que ele estava falando. E daí ele falou assim, é o seguinte, é que eu procurei na internet, ele quis achar que aquilo era o melhor, tá? Foi o jeito dele de fazer isso, é certo, errado, não sei, tá? Mas, olha, desses anos todos que eu aplico, uma vez só que me aconteceu. Então, desde então, eu tenho feito todo um... A gente informar o candidato, a gente não pode passar um teste ou passar qualquer coisa para o candidato e falar, tá, vai, faz. Não é isso, tá? Nós precisamos de seriedade com esse candidato, de mostrar o passo a passo como que vai ser todo o processo seletivo para que o candidato entenda o que vai ser necessário da parte dele, tá? A gente manda o devolutiva sim para o candidato, tá? Porque o que eu tenho? É o seguinte, se a pessoa fez um teste, tá? Imagina o seguinte, toda vez que eu participo de um teste, que eu faço um teste, eu quero saber sim o que deu aquele teste. Eu mereço saber isso. Como que eu faço para a questão de agilidade de tempo, tá? Eu mando o link para o candidato de páginas que falam sobre o teste e que falam qual que é o perfil dele. Depois que ele faz o teste, depois que ele me manda tudo, eu digo para ele o seguinte, eu mando um áudio, mando um texto e falo assim, olha, o seguinte, eu não consigo te dar uma devolutiva desse teste no sentido de ficar conversando com você, falando que é isso ou aquilo. Não existe perfil melhor ou pior. Eu vou te passar um link. Caso você queira estudar sobre o seu perfil, você estuda sobre o seu perfil que deu isso. Então, eu oriento o candidato. Sabe por quê, gente? Vamos supor, se eu só falar com o candidato, depois o candidato vem atrás de mim e fala, seguinte, como que foi aquele teste? O que deu de resultado? Eu perco muito tempo. E eu falei para vocês, gente, a gente tem que ter agilidade no processo. É inviável, tá? Chega a ser inviável se eu entrevistar, vamos supor assim, 15 candidatos e fizer o teste, vamos supor que eu chegue em 6 candidatos, tá? 6 candidatos, se eu for fazer devolutiva um a um, porque a pessoa, na verdade, o que ela quer? Ela quer uma devolutiva, mas ela quer um coach, tá? É isso que grande parte dos candidatos querem. Quando eles falam devolutiva, às vezes eles querem um coach, eles querem que você dê um retorno para eles, colocando o perfil, por que foi, o que não foi, por que passou, por que não passou. É inviável. Seria o ideal? Seria o ideal. Eu gostaria, se eu fosse uma pessoa num processo seletivo, gostaria de ter isso? Gostaria, mas é inviável, tecnicamente, em termos de horas, é impossível fazer, não tem como, tá? Não tem como. 6 candidatos, eu levaria de meia hora, 1 hora para fazer todo esse processo. Eu levaria 6 horas a mais no processo seletivo para conseguir. Daí você fala, Cleber, mas só 6 horas. Gente, pegue 5 processos seletivos e faça a conta. Pegue 8 processos seletivos, como eu já tive, 10 processos seletivos ao mesmo tempo. Agora não, gente. Agora eu faço processos mais que eu ganhe mais estruturados. Mas pegue 10 processos seletivos ao mesmo tempo e veja se você consegue fazer isso. Não consegue, gente. Então eu tenho que informar para o candidato que essa devolutiva é como? É por conhecimento, tá? Tem gente que olha aquilo lá e fala, beleza, deu isso daí, não quero nem saber o que é. E tem pessoas que é da natureza dela ser curiosa. A pessoa pensa assim, poxa vida, eu quero ver o que deu. A pessoa deu. Só que eu dou os caminhos, porque sozinha talvez a pessoa não consiga esses caminhos, tá? Talvez a pessoa gere aquela ansiedade. Eu explico. Esse teste, ele não é eliminatório no sentido assim que existe pior ou melhor,
tá? Ele é o teu perfil, ele é o teu jeito, a tua forma. Procure informação nesses sites, estude sobre você. E eu falo para o candidato, eu não tenho como, tá? Eu não tenho como fazer uma devolutiva com você, ficar conversando com você cada ponto do teste, tá? Tem profissional que até cobra do candidato para fazer depois essa devolutiva. Eu não faço isso, gente, porque eu não cobro do candidato, tá? O meu preceito é cobrar sempre da empresa, tá? Que são trabalhos diferentes. Tem pessoas que trabalham para a empresa e tem pessoas que trabalham para o candidato. A única coisa que eu trabalho para o candidato é como fazer currículo. Esse é o trabalho, como fazer currículo e como estruturar o LinkedIn. Agora, essa ponta, assim, eu particularmente hoje não faço. Agora, eu nunca posso fazer do mesmo... Gente, veja uma coisa, deixa eu explicar da melhor forma possível. Eu nunca posso fazer no mesmo processo seletivo ganhar dinheiro da empresa e ganhar dinheiro do candidato, tá? Isso é extremamente desonesto, antiético, é tudo que se pode imaginar olha, de sacanagem você fazer um negócio desse. Por quê? Ou você trabalha para a empresa ou você trabalha para o candidato. Você ganhar dinheiro dos dois processos é inviável, tá? Aí eu ganhei lá R$6.000 para fechar uma vaga e de cada candidato ainda eu cobrei ainda por aquela vaga e cobrei o processo. Inviável, gente, tá? Se pode cobrar do candidato? Sim, existem profissionais que eles são especialistas em fazer análise curricular, LinkedIn, verificação de perfil, melhores práticas, encaminhamento para a empresa, faz toda a orientação, faz todo o processo, mas a pessoa ela trabalha separado. Uma hora ela trabalha para a empresa, outra hora ela trabalha para o candidato. Tentar unir os dois ali no mesmo processo, gente, na mesma vaga, tá? Na mesma vaga, alguma coisa errada vai dar, tá? Porque quando você está atendendo aqui, você está ganhando aqui também, como que fica a justiça, a ética? É complicado demais, tá? Não recomendo. Então, essa devolutiva para o candidato, ela tem que ser de uma forma muito explicada, porque senão, assim, o candidato ele fica atrás de você, sério mesmo, tem candidato que ele gruda, sério, quem vive sabe disso. Tem candidato que gruda em você e ele quer saber de uma resposta, ele quer saber daquilo. Eu vejo assim, ele tem essa ansiedade, quer fazer isso, sim, gente, é normal, todo ser humano quer, tá? Mas, assim, para evitar que vários candidatos venham fazer essa busca, eu já deixo acertado logo no começo, certo? E gestão de tempo, tá? Eu explico, porque eu não tenho tempo suficiente para fazer isso e qual que é a melhor forma da pessoa fazer. Então, eu acho que é justo isso, a pessoa sair satisfeita, não sai assim do ideal, falando assim, poxa vida, o ideal é que eu fosse lá ficar conversando 1 hora com cada pessoa e pontuando cada um dos pontos. No mundo ideal, tá? Aconteceria isso. Como a gente não vive no mundo ideal, a gente tem que explicar para a pessoa qual é a realidade. Agora, qual que é o problema? Que tem profissionais que fazem recrutamento de seleção e fazem teste e deixa a pessoa ver navio. A pessoa fica lá, meu Deus, e agora? Porque tem gente que pensa assim, ai, será que ela viu que eu sou louco? Gente, pelo amor de Deus, teste não tem nada a ver com loucura, com sanidade mental. Só que a pessoa coloca aquilo na cabeça, tá? Tem candidato que ele fala, meu Deus, eu não passei naquele teste. Eu acho que viu que eu era não sei o quê, que eu tinha isso, que eu tinha aquilo, tá? E já viu, né? Tem gente que coloca 1 milhão de coisas na cabeça. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Todo o processo ele tem que ser muito bem explicado, tá? Como que é esse teste? Esse teste ele é composto de 25 questões, tá? Cada questão a pessoa tem que colocar uma das alternativas, certo? E ao final ela soma, por exemplo, assim, todas as letras I e ela multiplica por 4. Soma todas as letras A, multiplica por 4, C e multiplica por 4. No final tem e ela faz o gráfico. Existe um programa que faz isso, um aplicativo? Existe, tá? Só que o que já aconteceu? Como eu uso bastante esse teste, já aconteceu desse aplicativo sair do ar e ele não ter o aplicativo lá em mãos. Ele não funcionar de jeito nenhum, tá? Então, assim, eu não posso ficar só
dependendo do aplicativo. Eu tenho que entender, gente, o processo. Tá? O que eu faço com esse teste? Assim? Eu tenho que saber as perguntas. Às vezes eu mando assim nesse formato Word para o candidato, para ele olhar o teste. E quando eu recebo esse teste, eu olho também e vejo cada uma das questões que ele marcou. Na entrevista eu fico, porque assim, aqueles pontos ali que ele marcou me dizem muito sobre ele também. Eu faço essa análise também das perguntas em si, tá? Eu não posso ficar só no gráfico. Fiz as perguntas, depois, gente, vem o gráfico, tá? Não existe perfil melhor ou pior, tá? Existe, só que qual que é o grande erro que eu vejo? Por que eu vim aqui hoje? Porque eu vejo que parte dos profissionais, o que eles fazem? Eles pegam aquele relatório e eles pegam só o que deu maior, tá? Por exemplo, assim, a pessoa deu, a porcentagem dela deu maior em gato, deu maior em águia. E a pessoa analisa só isso. Tá errado, tá? Qual que é a forma de analisar isso, tá? Você tem que fazer o cruzamento das informações. Cleia, mas como que eu vou entender tudo isso? O que eu diria para vocês? Pratique. Faça primeiro em você, tá? Gente, faça. Quem está aqui agora, eu espero que já tenha feito esse teste. Você precisa fazer em você. Se você não fizer em você, ele parece que é superficial. Você precisa viver esse momento de fazer o teste. Cleia, eu fiz faz 15 dias o teste. Não faz mal, faça de volta. Cleia, eu fiz faz um ano o teste. Tem alteração? Tem. Alteração, às vezes, de 5, de 10% em cada um. Gente, a pessoa, ao longo da vida, não muda, tá? Eu posso fazer esse teste, eu de tempos em tempos eu faço, eu fiz, tá? Para a aula de hoje eu fiz o teste de novo, tá? Eu fiz o teste de novo. E eu faço o teste assim eu me coloco no lugar de uma pessoa assim fazendo o teste, tá? Eu esqueço assim da parte técnica de como que é e sempre dá uma variância assim, pouquíssimo resultado. Cleia, você já conheceu alguém que mudou completamente o perfil? Uma pessoa até agora. Tá? Esse teste eu apliquei muito nos cursos de liderança da Associação Comercial do Paraná, liderança, vendas e atendimento. Era um teste, gente, esse teste, assim, por que eu conheço bem? Porque eu já apliquei muito, tá? E eu já vi muitas variâncias dos perfis, tá? De líder, do pessoal mais operacional, do pessoal mais estratégico. Então, se eu conseguir pegar, assim, muito o funcionamento maior dele. Porque, assim, ele parece um teste simples, mas o jeito que ele foi elaborado é de uma inteligência, esse teste impressionante, gente. Impressionante os dados dele, tá? Teve uma moça que ela fez alteração, mas ela contou assim que ela era muito rigorosa, ela não tinha assim uma gestora assim difícil de lidar, ela passou por um acidente de carro e aquele acidente de carro transformou a vida dela, que ela fez uma mudança comportamental, mas ela fez coach, ela fez psicologia, ela fez não sei o quê, e ela contou toda a história dela, assim, do que ela fez. Ela passou por um processo de mudança radical, tá? Mas houve um choque muito grande. Então, assim, diria para vocês, gente, se você for fazer daqui 6 meses, se for fazer daqui 1 ano, daqui 2 anos, os dados eles alteram pouquíssimo, porque isso é funcionamento de pensamento, gente. Como que você estrutura teu cérebro para você pensar e você agir, tá? Por isso que é um teste de perfil, tá? Então, altera, e mesmo que você tenha, Cléia, fiz há 15 dias. O que eu recomendo você? Faça de volta, porque assim, eu gostaria que você tivesse um olhar para esse teste diferenciado. Não adianta só ir na tabelinha e pegar, deu mais gato, deu mais águia. Não, gente, porque o teste, como que ele funciona? Cada ponto teu é positivo, na mesma quantidade, ele também é teu negativo. Claro, como assim? Eu ainda entendi o que você falou. Gente, a minha maior qualidade também é o meu maior defeito. Como assim? A minha maior qualidade é o meu maior defeito. Cleia, dê um exemplo. Por exemplo, eu, Cleia, tá? A minha maior qualidade é persistência. Gente, vocês não vão conhecer. Olha, imagina uma pessoa persistente. Eu sou persistente. Gente, eu vou. Olha, não tem. Quando eu coloco uma coisa na cabeça, quando eu faço uma coisa, eu fico assim, eu persisto. Se eu começar a contar minha jornada assim de persistência, de tudo aquilo que eu já fiz, é uma coisa assim que é da minha característica, é minha maior qualidade, tá? Agora, qual que é o meu maior defeito? Teimosia, tá? Porque como eu sou uma pessoa muito persistente, eu tenho que ser uma pessoa teimosa também, tá? E como que eu descobri isso?
porque meu marido diz assim, Cléia, mas meu Deus, como você é teimosa. Eu disse, ai, claro que eu não sou teimosa. Ai, ninguém, claro que eu não sou. Gente, eu ficava teimando. Imagina o ser, teimando que eu não era teimosa. Até hoje em dia, gente, eu sou constantemente, eu estou olhando a minha conduta, verificando a minha conduta, para o extremo meu da teimosia, tá? Porque às vezes eu sou, às vezes não, algumas vezes eu sou chata por isso, tá? De teimosia, de teimosa que eu sou chata, tá? Então, assim, no mesmo grau que algo é qualidade, algo também é defeito. Nesse teste, ele é pouco explorado aqui, gente. Nós temos, assim, no Brasil, pouca literatura falando desse teste, mas, assim, o que acontece, assim, literaturas internacionais, elas trazem, assim, que aqui traz aquele conceito de Jung, tá? Que é o conceito, assim, aquilo que você tem de luz e aquilo que você tem de sombra, tá? Traz muito claro nesse teste, a luz e a sombra, tá? Então, por exemplo, assim, o gato. O que é o gato? Fazer junto, é a gente que abraça, é de ser humano, tá? Deu muito alto o gato, é isso. Opa, acho que o meu computador está dando a bateria dele, tá acabando. Deixa eu colocar aqui a bateria. Só um pouquinho, senão fica sem bateria. Aham. Agora sim, tá? Gato é fazer junto, tá? É da união, tá? Então, essa daí, o líder, lógico, gente, uma pessoa para liderança, quando você vai contratar, se ela tiver um gato baixíssimo, com certeza vai ser uma pessoa mais difícil de relacionamento dentro de uma equipe, tá? Só que qual que é essa é a luz do gato. É gente, é união, é trazer as pessoas, é fazer junto, é cooperação, tá? Qual que é a grande questão? Qual que é a sombra do gato? Como que é agradar demais as pessoas, às vezes não entra em conflito, tá? Às vezes engole sapo, às vezes meio que faz as coisas e meio que esconde as emoções, sabe? Quando fala assim, tá tudo bem? E por dentro tá morrendo, tá? Porque o gato, ele não quer ficar assim, é muito sentimental, tá? O gato, na verdade, assim, é do sentimento. É muito assim, aquela pessoa assim, a flor da pele, o sentimento, de gente, sentimento. Águia é o fazer diferente. Tá? O que eu percebi, assim, gente, esse teste eu já perdi a conta de quantas pessoas eu já apliquei esse teste, quantas pessoas eu já apliquei. O que eu percebi? Os donos de empresa e as pessoas bem-sucedidas nas empresas, águia, tá? É aquela pessoa mais empreendedora, é aquela pessoa que tem visão de futuro. Só que qual que é o problema da águia? Às vezes ela não está no presente, ela está lá no futuro, tá? Ela já enxergou tudo que tinha que acontecer, ela já enxergou lá na frente. E as pessoas não viram ainda. Então, qual que é o sofrimento da águia? O sofrimento da águia, quando deu mais alto, é que a pessoa já antecipou o que ia acontecer e as pessoas não viram ainda, tá? E a pessoa parece que ela tá sempre assim no mundo, naquele mundo do sonho, tá? Ela tá sempre lá para frente, ela sempre viu, a pessoa da inovação, tá? Depois, tubarão, né? É fazer rápido. Tubarão é meta, gente, tá? Por exemplo, assim, vendedor, daquele vendedor mais agressivo, uma vaga para vendas. Se tem o tubarão muito baixo, vai sofrer, tá? Porque assim, o tubarão, ele é do fazer rápido, ele é da meta. O tubarão está sempre pensando, poxa vida, qual que é o melhor caminho, qual que é o caminho mais estratégico, por onde que eu vou, como que eu vou fazer, como que eu vou ganhar mais, como que vai ser. O pensamento é muito acelerado de quem é tubarão, tá? Então, assim, ele está sempre pensando na meta, no desafio. Se não tiver desafio, se não tiver meta, o tubarão não serve, tá? Lobo, o lobo é fazer certo, tá? O lobo é a pessoa, assim, que combinou, tá combinado. Tá? Falou aquilo, é procedimento, gente. Se não tiver procedimento, se não criar procedimento, a pessoa que é mais assim, lobo, ela se perde, porque assim, ela precisa desse passo a passo de tudo aquilo que como vai acontecer. Qual que às vezes é a sombra, né, do lobo? É às vezes muito perfeccionismo, tá? Às vezes perde tempo demais porque quer alinhar demais as coisas, quer desenhar demais as coisas e se perde. Gente, isso é quando dá-se muito extravagante de um para o outro,
tá? É fácil fazer essa análise. Agora, o que eu falo? As pessoas, às vezes, elas ficam só nessa análise, não é, tá? A análise desse teste, ela é maior. Por quê? Se você coloca gato e águia, o que está na parte superior é mais parte de gente, de ser humano, de para frente, de avante, é presente e futuro, tá? Gato é isso. Gato é isso, tá? É inovação, é gente, é pensamento, é união, é sinergia, é cooperação, tá? Se a pessoa dá o gráfico para cima, tá? Se a pessoa dá o gráfico para baixo, mais para baixo, assim, a porcentagem é maior para baixo, tá? Então, você olha o gráfico como um todo e você vai fazendo essa leitura de percentual. Tubarão e lobo é mais para meta, é mais para fazer certo, é mais para organização, é mais para rapidez, são pessoas mais analíticas, tá? São pessoas mais analíticas. Então, assim, você vai fazer essa variância para cima, para baixo e também para o lado direito e para o lado esquerdo, tá? Então, veja uma coisa, pode acontecer da pessoa dar mais, o primeiro gato, o segundo tubarão, tá? Então, sempre você tem que avaliar o que deu primeiro, o que deu segundo. Tem pessoas que dão quase harmônico, tá? A pessoa dá 28, 25 em cada um, ela dá 28, 25, ela dá meio, o gráfico, ele faz assim um elo de todas as pontas, tá? O que significa isso? Significa pessoas que elas jogam melhor em todos os campos. Gente, isso não é melhor ou pior, tá? É perfil da pessoa, tá? Ela sofre também porque às vezes quando ela precisa de ter uma característica muito forte em algum ponto, ela vai precisar buscar muito forte aquela característica, porque ela tem meio igual em todas, tá? Não é melhor nem pior, depende da área, depende do jeito, depende de uma série de coisas, tá? Essa pessoa dá gato e tubarão. Gato e tubarão é gente, é ser humano, é fazer junto. Tubarão é fazer rápido, tá? Então, esse daqui pode ser um líder, pode ser uma empresa onde precise de um gestor de vendas, por exemplo. Um gestor de vendas que ele seja muito para meta, para chamar a pessoa para a equipe. Um gato com tubarão vai bem, tá? Cleia, pode ter um gestor de vendas que seja completamente diferente? Pode, gente. Não é que seja assim o mais correto, tá? É que assim, a gente vai começando a ver os perfis. Por que determinadas pessoas são totalmente infelizes no seu trabalho? Elas são infelizes porque elas estão fazendo algo que não é da natureza delas, tá? Por exemplo, eu, Cleia, eu tenho meu gato, meu águia eu tenho meu gato e águia muito alto, tá? Ser humano, gente, fazer diferente, visão, eu tô pensando sempre lá na frente. O meu tubarão também, ele deu um percentual, mas o meu lobo, gente, é baixíssimo, tá? É baixíssimo o meu lobo. Então, se a todo momento, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer procedimentos, tá? Externos, eu tenho que criar estratégias, eu tenho que, não é da minha natureza. Como não é da minha natureza, eu tenho que ficar criando procedimentos para eu conseguir acertar isso. Tá? Então, assim, eu tenho que criar. Então, assim, por isso que eu fui estudar metodologia de projetos, por isso que eu fui estudar produtividade, gestão de tempo, organização, porque eu preciso de mecanismos, tá? E às vezes eu não tenho interno, eu tenho que me aliar a pessoas que têm isso. Qual que é o normal, gente? Veja uma coisa. Quando a gente vai fazer contratação, a gente quer pessoas igual a nós, tá? Por exemplo, assim, para mim, é muito fácil trabalhar com quem é gato e águia, tá? Qual que é a minha dificuldade? Sério, gente, eu sofro. Meu marido é lobo, tá? Ele é contador, tá? É lobo. Metódico, sistemático, mas assim, altíssimo, 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 tá? Por exemplo, vocês vejam uma coisa assim, as comunicações, como que elas acontecem, né? Águia e lobo, por exemplo. Águia e lobo, por exemplo, assim, é do pensamento, é de enxergar lá na frente, mas também quer fazer a coisa mais metódica, mais certo. Gente, não é tão comum esse perfil, você misturar águia e lobo, não é tão comum. Pode acontecer? Pode, tá? Mas não é tão comum, tá? Porque vocês estão vendo que a águia é para frente, é estratégica, vamos por assim, dá muito assim, igual esse perfil ali, dá assim, águia, dá só águia e lobo, por exemplo, tá? Nesse perfil da pessoa. Pode acontecer? Pode. Já vi acontecer? Já vi, mas é mais raro, tá? Pode acontecer o cruzamento também ali. Pode dar gato com lobo. Então, a pessoa assim, é de ser humano, mas é uma pessoa de processo. É uma pessoa assim, que quer tudo alinhado, tudo certinho, metódico. Pode dar águia e o tubarão? Pode, tá? Águia, a pessoa lá para frente, ativa, tá com pensamento de inovação, quer fazer a coisa diferente.
e ela pensa na estratégia, no jeito de fazer. Eu vejo muito dono de empresa, assim, dono de empresa bem sucedido, eu vi muito nesse perfil águia com tubarão. Vi muito, assim, é muito comum, tá? Se repete. Águia e lobo, vi poucos. Você pode, gente, o ser humano é uma caixinha de surpresas, tá? Já vi muito gato com lobo também, tá? Líderes, assim, quando eu faço um grupo só, eu fazia, né, o curso de atendimento ao cliente, de liderança lá na associação comercial, presencial, eu aplicava muito esse teste. E lá dava muito assim, que eu percebi gato, tá? Para líder, assim. Gente, é extremamente necessário, você não vai contratar a pessoa para líder se ela não tiver gato, não é isso, tá? Conheci neste grupo uma moça que eu fiquei impressionada com ela. O gato dela era zero o gato dela, tá? Só que ela era uma líder que ela tinha um tubarão alto e ela tinha um lobo alto, tá? Águia e gato, assim, estavam zero, tá? Ela tinha um tubarão e lobo forte. Só que assim, ela era muito de processo, ela era muito metódica, ela era muito assim de disciplina. Então, assim, só que lógico, a rotatividade era alta, tá? Porque as pessoas sofriam com ela, não era todo mundo que tinha essa persistência, assim, de ficar tudo na linha como ela queria, tá? Ela era uma gestora difícil? Sim, mas ela dava muito resultado para a empresa, tá? Ela tinha uma coisa assim de resultado, ela tinha uma coisa assim. Só que, o que eu diria para você? Se a pessoa der muito baixinho gato, assim, der zero gato, é uma pessoa assim com mais, como que eu diria? A parte relacional dela é um pouco mais complicada, tá? A parte de distanciamento, a parte dela, assim, ela é mais desconfiada, ela é mais assim, não é muito assim, aquela coisa assim, de gente, de ser humano, de muita aquela coisa. Ai, né? É uma pessoa assim, mais restrita. Tá? Se der o gato dela muito baixo, tá? Gente, não tem melhor e não tem pior. Cada vaga que você está fazendo a seleção, é isso que você vai fazer a verificação. Agora, olha a conversa, gente. Vamos supor assim, vamos supor assim, de 2 colaboradores quando eu contrato para a empresa. Imagina o seguinte, tá? Você tem um líder, você vai contratar alguém para uma vaga, tá? Você tem um líder que ele é forte lobo, esse líder. Ele é de processo, de procedimento, daquilo que é certo, daquilo que vai, como que é, não sei o que, ele é lobo, tá? Lobo, mas assim, bem alto, tá? Esse líder. Você contrata uma pessoa para o cargo, só que por isso que você tem que fazer aquele alinhamento inicial, tá? Por isso que daquela pergunta. Você faz aquele alinhamento e você vê no perfil da pessoa, você faz o teste com a pessoa e vê que ela é gato, tá? A pessoa tem todos os requisitos, tudo gato, tá? Totalmente gato, águia, zero tubarão e zero lobo essa pessoa, tá? Você contrata essa pessoa, tá? Qual que vai ser a queixa do líder? Poxa vida, porque não segue processo, porque fica lá perdendo tempo lá conversando com o cliente lá e não faz aquilo que é para ser feito. Só que às vezes, gente, o líder vai precisar daquela pessoa, porque o líder é de processo, ele faz isso. Só que às vezes ele não vai naquela negociação com o cliente, ele não conversa, não é mais aquela estratégia de trazer o cliente, de fazer aquela coisa toda para puxar o cliente para a empresa, tá? Então, vocês estão vendo que o nível de comunicação ele é difícil, só que o que acontece? O nosso aprendizado com pessoas que são diferentes de nós, ele é muito alto, tá? Eu diria assim, em certos momentos é estressante, mas ele é necessário para o nosso envolvimento. Por exemplo, eu sou muito gato e águia, tá? E tubarão também eu tenho uma porcentagem. Lobo é pouco, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que contratar pessoas que são mais lobo, tá? Por quê, gente? Senão eu preciso dessas pessoas. Eu preciso de sistemas externos e eu preciso de pessoas que sejam mais lobo. Só que o que acontece? Para mim, é extremamente cansativo, sério. Na minha convivência com as pessoas, é extremamente cansativo quando eu estou assim fazendo um projeto, por exemplo, a construção de um novo projeto. Eu vivenciei isso, tá? Nós nos reunimos num grupo, tá? De pessoas que eram da área e nós formamos um comitê, nós formamos um trabalho diferenciado. E grande parte dessas pessoas, eu e mais uma outra que estávamos conduzindo o projeto, nós duas, gato e águia, tá? As outras pessoas que estavam, as 5 outras pessoas que estavam no projeto, eu não fiz o teste, gente, mas só a gente vai conversando e vai conhecendo. Possivelmente era um lobo, assim, daquele tipo clássico, assim, que dava, assim, tudo, tá? E as pessoas ficavam,
Ah, porque a gente tem que construir o passo a passo, tem que planejar, tem que fazer desse jeito, porque se acontecer isso, porque o lobo ele fica antecipando. Se acontecer isso, se acontecer aquilo, a gente precisa se preparar aqui, a gente precisa fazer. Gente, aquilo assim foi me estressando, foi me estressando. Eu falei, calma, Cleia, eu preciso dessa parte que eu não tenho, é necessário esse tipo. Só que o que, que acontece, gente? A convivência, ela pode se tornar difícil, porque a gente tem pensamentos diferentes. Por exemplo, tá? Em casa, eu sou gato com a águia, tá? Meu marido é clássico tubarão com lobo, tá? Por exemplo, a gente vai programar uma viagem, tá? A gente fez algumas viagens para fora, assim, foi para a Europa, fez várias viagens, e dentro das viagens, o que, que eu fazia? Ai, vamos lá conhecer a torre, vamos lá conhecer tal monumento, vamos lá conhecer tal museu. E ficava na internet pesquisando, vendo, olhando a cultura, olhando a comida, como que era, e sonhando com o lugar, e vendo os passeios, o que, que ia fazer. O marido, vendo previsão de tempo, para ver qual que é o tipo de roupa que levava, qual que é o hotel que a gente ia ficar, qual que ia ser o roteiro da viagem, qual que ia ser os dias que nós íamos ficar em cada lugar. Você veja uma coisa, gente. Olha como ele sofre comigo, que ele fala assim, meu Deus do céu, a Cleia, em vez de se concentrar, em vez de pensar nos detalhes da viagem, ela está sonhando lá com como que vai ser, o que vai ser, não sei o quê. Tá? E para mim eu fico assim, gente, olha, vamos aproveitar a viagem, vamos sair, vai ser muito legal, vai ser muito bacana. Por que que ele tá, né? Só que se complementam isso, tá? Então, quando a gente aprende a ter ciência do comportamento do outro, a gente aprende a levar a nossa vida de uma forma que a comunicação ela é diferente. Vamos supor assim, se eu sou mais gato, mais águia. Se eu chegar para uma pessoa, se eu chegar, vamos supor, para o dono da empresa, que é lobo, que é tubarão, tá? Eu chegar para o dono da empresa e falar assim: seguinte, vamos fazer uma festa motivacional para os nossos colaboradores, vamos engajar todo mundo, vamos dar presente para eles no dia do aniversário. O dono da empresa, que é lobo, ele fica assim, né? Meu Deus, para que perder tempo? O que é? Como que vai fazer um negócio desse? Por que vai fazer isso? O que vai ganhar com isso? Não preparou ainda tudo o que vai ser, como que vai ser, tá? Eu, gato, como que eu tenho que chegar para quem é lobo ou para quem é tubarão, como que eu tenho que chegar? Seguinte, eu tenho uma campanha dentro do marketing que ela vai custar X, ela vai ser feita no período de tal a tal, a tal, a tal, porque os colaboradores têm muita rotatividade. Se nós fizermos essa ação vai levar a resultado XY. Pronto. Eu falei pouquinhas palavras, tá? Aquelas poucas palavras, eu falei quem é tubarão e quem é lobo quer escutar, tá? O tubarão é mais assim o que eu diria para o tubarão? Isso vai economizar, isso vai dar agilidade, isso vai organizar, vai dar mais agilidade aos processos. E para o lobo teria que falar. Isso vai organizar melhor. A palavra do lobo é organização. A palavra do tubarão é controle, é rapidez. A palavra do gato é gente, ser humano. A palavra do águia é inovação. Tá? Então, quando a gente aprende a reconhecer o perfil das pessoas, a gente vai conversar com as pessoas de uma forma diferente. Tá? Porque senão a gente estressa as pessoas. A gente cansa as pessoas porque a gente não se comunica da forma como ela escuta, da forma como ela entende. Então, isso, gente, melhora demais as relações. Eu trouxe para vocês aqui, eu peguei a dona da empresa, esposa, tá? E o marido dela. O que deu, gente? Veja uma coisa. Ela, 54% lobo e 38% tubarão, tá? Ela é extremamente metódica, racional, financeiro. Ele, 62% gato e 30% águia. Ele queria gastar o dinheiro da empresa, ele queria incentivar os funcionários, contratar treinamento, fazer viagem com os funcionários, aquelas coisas todas. E ela louca da vida. Não, porque vai gastar, porque não é assim, porque a gente tem que planejar, porque a gente tem que se organizar. Então, vocês vejam uma coisa, as relações, como elas fazem sentido a partir do momento que entendem. A partir do que eles entenderam, isso que eles viram isso, eles, poxa vida, realmente, nós temos perfis diferentes, eles fizeram um plano de ação. Só que eles estavam ao contrário, por incrível que pareça, gente, tá? Por incrível que pareça, eles estavam fazendo funções, ela estava na função mais assim, que seria mais para a gente, para ser humano, e ele estava em outra função. Quando eles fizeram uma readequação de algumas funções dele, nossa, começou a melhorar um monte. Então, o que eu falo para vocês no processo seletivo? Como que faz? O teste,
tá? Só que você vai precisar fazer perguntas para o candidato. Se você não fizer perguntas para o candidato, não tem sentido, tá? Essas perguntas, elas são necessárias, que é a seleção por competências. Eu não tenho aqui, gente, como trabalhar todas as perguntas de seleção por competências, tá? Mas eu vou ter que levantar com o candidato. Olha, você aqui deu o teu perfil que você é uma pessoa mais analítica. Me conte o que isso é qualidade e me conte quando isso foi bom para você, um exemplo de quando foi bom para você. E me conte quando isso daí foi uma coisa negativa, quando pesou negativo para você, quando não deu muito certo, tá? Então você faz a pergunta para a pessoa dentro da próxima etapa. É a seleção por competências, tá? Se vocês quiserem, gente, eu posso até fazer mais material sobre isso daí, que é muito longo. A seleção por competências, as perguntas, é uma outra aula, tá? Se vocês têm interesse, escrevam nos comentários. Claro, sim, eu quero saber mais quais são as perguntas de seleção por competências, qual é o método, tá? Mas o que eu acredito, gente? Estou trazendo para vocês agora, tá? Esse do teste é um novo olhar. Cleia, mas é muita informação, como que eu vou saber? Gente, é estudo, tá? Como que é estudo? Você faz o seguinte, você aplica na tua casa, com o marido, com o filho, com uma esposa, com um namorado, com não sei o que, aplica, tá? E analisa, tá? E vai, gente, nos textos, olhando, águia é isso, gato é isso, tubarão, lobo, forte, fraco, ou as palavras de ordem. Você vai fazendo análise. Chega um tempo que a tua cabeça vira assim, que você só de olhar o gráfico você já consegue analisar, tá? Então isso daqui é estudo, gente. É um estudo que eu digo assim que ele vai mais tempo. Com o tempo você consegue avaliar assim, quanto que deu cruzamento, quanto que deu 28% e 40%, o que isso significa, tá? Com o tempo você vai tendo uma abrangência que o teu cérebro ele vai olhando para o gráfico, ele já consegue determinar o que é mais viável, quais são as perguntas, mas isso é treino, gente, tá? É treino. Como que se faz treino? Aplicando no maior número possível de pessoas. Deixa eu até contar uma coisa boa que é uma fonte de renda, tá? O dono da empresa, que eu fiz o último processo agora, ele gostou tanto que ele falou assim, Cleia, faz com a equipe. Faz com toda a minha equipe porque eu quero saber, tá? Então, eu mandei a proposta para ele, tá? E o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a análise da equipe como um todo. Ele me deu a seguinte ideia. Ele falou assim, Cleia, ele não fez o teste ainda, mas com certeza ele é lobo escrito, gente, com águia, tá? Ele deve ser lobo com águia, porque assim, ele é metódico, assim, mas ele tem visão de futuro, tá? Ele é uma pessoa assim raríssima, assim, muito novo e já conseguiu crescer a empresa dele de uma coisa assim extraordinária, tá? E ele me deu a ideia de fazer o seguinte, Cleia, vamos fazer o seguinte, vamos somar e vamos dividir, tirar a média de todo mundo para saber quanto que nossa empresa tem perfil gato, quanto que tem águia, quanto que tem tubarão, quanto que tem lobo. Eu falei, gente, que ideia maravilhosa, tá? Então, assim, ele vai me pagar para fazer esse processo, não só que eu já fiz do recrutamento de seleção, mas para fazer com a equipe dele. Olha que fonte de dinheiro fantástica, olha que maravilha. Quanto que dá para cobrar por pessoa? R$200 por pessoa, tá, gente? 200, 300 reais por pessoa, o dono da empresa paga, tá? Lá nessa empresa, ele tem 15 pessoas, tá? 15 pessoas para fazer esse teste e tudo online, tá? Eles fazem o teste, depois eu vou mostrar o perfil de cada um, gravo um vídeo e falo, ó, perfil tal, 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 mostro. É muito simples, tá? Então, nesse valor, então olha que fonte de renda boa para a gente também, isso não só como processo de recrutamento e seleção, mas como equipe também. Olha que coisa fantástica, né? Que possibilidade. Gente, no link eu vou deixar o teste, tá? No link. Nos comentários, gente, escreva o que deu o teu, tá? Gato, águia, lobo, tubarão, escreva o que deu ali, o percentual. Escreva nos comentários, certo? É isso então, gente. Legal. Beijo para vocês. Seguinte, eu vou abrir agora uma outra live, tá? Eu vou abrir uma outra, porque assim, aqui na tela, aqui eu não consigo ver o que vocês estão fazendo. Só me espere só uns minutinhos, bem rapidinho. Eu vou abrir uma outra, porque eu quero conversar com vocês para vocês me mostrarem os perfis. Legal? Até daqui a pouco.